Olá, amados. Aqui é o pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula sobre o calvinismo e arminianismo. Então, calvinistas e arminianos são cristãos protestantes com doutrinas teológicas diferentes, ou seja, que divergem uma da outra. Então, o criador do calvinismo foi João Calvino, teólogo e escritor francês do século XV. Então, João Calvino foi considerado um dos principais líderes da Reforma Protestante. Já o criador do arminianismo foi Jacob Arminius, teólogo, pastor e professor também do século XV. Ambos foram contemporâneos. Então, Jacob Armínio e João Calvino eram contemporâneos do século XV. Então, vamos começar com a doutrina calvinista. A doutrina calvinista é uma doutrina reformada, conhecida como predestinação. Então, os calvinistas acreditam que Deus, o Eterno, já determinou quem será salvo e quem será condenado. Também essa doutrina é conhecida como doutrina da seleção. Tem uma palavra também aqui muito interessante para essa doutrina, que é graça irresistível. O que significa graça irresistível? Que não pode resistir à graça. Quer dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, aquele que foi predestinado nessa doutrina, ele nunca perde a salvação. Então, a doutrina calvinista da predestinação, conhecida como seleção, então é uma predestinação baseada na seleção, e a graça é graça irresistível, que uma vez salvo, salvo para sempre, não perde a salvação. Vamos agora para a doutrina arminiana. Então, a doutrina arminiana, ela acredita, a base da doutrina arminiana, o arminianismo, é o livre-arbítrio. Então, é também uma doutrina da predestinação, só que diferente, conhecida como predestinação condicional, na morte e ressurreição de Cristo. Então, conhecida como doutrina da eleição. Enquanto a predestinação dos calvinistas é predestinação baseada na seleção, a predestinação do arminianismo é baseada na eleição. Então, na morte e ressurreição de Cristo. A graça não é irresistível, então existe a possibilidade de decair da graça, ou seja, de perder a salvação. Então, veja bem, essas duas doutrinas, a doutrina calvinista, ela passou a existir para fazer uma diferença junto aos ensinamentos da Igreja Católica. Já o arminianismo, para combater o calvinismo. E aí nós temos na doutrina calvinista, graça irresistível e também expiação, não é como a predestinação do arminianismo. A predestinação do arminianismo, predestinação condicional na morte e ressurreição de Cristo, ela ensina a expiação universal. Já o calvinismo ensina uma predestinação limitada. O que significa essas duas doutrinas? No pensamento do calvinismo, Deus, ele predestina uma parte da humanidade para a salvação e a outra parte da humanidade para a condenação. Por isso que é conhecida como expiação, que é a morte de Cristo, morte e ressurreição. Então, expiação limitada. Então, Deus não adianta ninguém, aquele que não foi predestinado para a salvação,
Não adianta ele aceitar Jesus, não adianta ele frequentar cultos, ser um servo de Deus, porque se ele foi predestinado para condenação, ele pode fazer tudo, mas ele não será salvo. Então, é uma expiação limitada. Então, o calvinismo ensina que Deus ele já salvou uma parte da humanidade, já predestinou, e outra parte ele já condenou. Então, que não adianta ninguém fazer nada, uma vez que não foi predestinado para a salvação, não adianta fazer nada que não será salvo. E aquele que foi predestinado para a salvação, ele não pode resistir à graça. Ainda que ele saia da igreja, ainda que ele até negue a Jesus, ele não pode resistir à graça, porque a graça é irresistível. Mas, nesse ensinamento calvinista, aquele que foi predestinado para a salvação, ele tem um comportamento santo, porque o coração dele, a mente dele entende que ele é salvo e jamais ele vai fazer tais coisas. Então, essa é a doutrina calvinista, conhecida como expiação limitada, graça irresistível, é a predestinação da seleção, que Deus já selecionou. Já a doutrina arminiana, ela se baseia no livre-arbítrio, que a graça é irresistível, que aquele que é salvo pode perder a salvação, e que a expiação de Jesus Cristo, morte e ressurreição, foi uma expiação universal para todos. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui, nós temos aqui duas doutrinas diferentes, são grupos cristãos da Idade Média, certo? Que divergia em suas doutrinas. Mas o que me chama a atenção é que na Bíblia não há espaço para duas doutrinas. Então, o que você acha do calvinismo e do arminianismo? Então, qual será o verdadeiro evangelho? E qual pode ser dessas doutrinas, pode ser uma heresia? Então, aqui nós podemos ver que o calvinismo, a doutrina calvinista, surgiu para combater o ensinamento da Igreja Católica. Já o arminianismo, ele surgiu para, vamos dizer assim, como uma reação ao calvinismo. Então, a nossa posição, nós professores do seminário Paulo de Tarso, não é defender calvinismo ou arminianismo, mas nós acreditamos no livre-arbítrio. Nós acreditamos que uma pessoa, quando ela se afasta da vida de pecado, da vida mundana, e ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela será salva. Nós também acreditamos que uma pessoa, uma vez salva, ela pode perder a salvação. É como está escrito na Bíblia, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, nós não acreditamos que a graça é irresistível. Nós acreditamos que o salvo pode cair da graça e perder a salvação. Então, nós estamos mais para o arminianismo. Nós entendemos que o calvinismo, a doutrina da predestinação, é uma heresia. Mas eu vou trazer aqui o ponto que é aonde existe o erro. Onde está o erro do calvinismo? Veja bem, essa palavra predestinação, ela não pode ser encarada somente nela, predestinação. Então é isso que traz confusão nesse grupo calvinista, do calvinismo. Então, Deus predestinou sim. Só que nós temos que entender a predestinação com base na onisciência de Deus. Então, a predestinação correta não é a predestinação da seleção, mas é a predestinação da eleição. Então, o que acontece? Deus, ele predestinou, antes da fundação do mundo, pessoas que fizeram suas escolhas. Deus predestinou? Sim. Isso é bíblico, esse termo é bíblico. Só que Deus, na sua onisciência, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, ele viu, antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo,
antes de criar os seres humanos, ele na sua onisciência, ele viu lá na frente quem ia aceitar Jesus e quem ia negar a Jesus. Então ele predestina pessoas que fizeram suas escolhas. Ele não predestinou com base em uma seleção, ou seja, ele selecionou uma parte da humanidade para a salvação, para morar com ele na eternidade, e uma parte da humanidade para ser condenada ao inferno. Não foi bem assim. É por isso que tem muitos que ficam, até mesmo ficam doidos com esse ensinamento. Mas a verdade da doutrina da predestinação é que Deus, na sua onisciência, antes da fundação do mundo, ele viu lá na frente quem ia aceitar Jesus como seu único Salvador e quem ia rejeitar. Então Deus, ele predestina com base no livre-arbítrio de cada ser humano. Eu tenho aqui um texto que vai mostrar, que vai trazer uma luz para a predestinação. Romanos capítulo 8, versículo 9, na primeira parte, diz assim: porque os que previamente conheceu, também os predestinou. Então essa palavra previamente, ela é sinônimo de algumas palavras, como antes, anteriormente, primeiro e também antecipadamente. Então, previamente significa que antes, como está aqui em Romanos, capítulo 8, 29, porque os que previamente conheceu, também os predestinou. Então, Deus, antes, ele conhece as nossas atitudes. Se nós vamos confessar Jesus, aceitar a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, ou se nós vamos rejeitar. Então foi com base na sua presciência que ele predestina. Então a predestinação correta é a seleção, a predestinação correta é a eleição. Deus predestinou aqueles que lá na frente aceitou a Jesus Cristo. Então essa doutrina da predestinação baseada na seleção é, na verdade, uma heresia, porque isso não é bíblico. A Bíblia está cheia de passagens que vai nos dar uma base para que a gente entenda que Deus, ele não condenou pessoas. Deus, ele é justiça, Deus, ele é amor. Com base na natureza de Deus, nós podemos entender que Deus não vai selecionar uma parte da humanidade para a salvação e a outra parte vai condenar, mesmo o homem sendo pecador. Então Deus, ele predestina pessoas que fizeram escolhas. Então é isso aí, amado. Você que é amante da teologia, você que gosta de seitas, heresias, o seminário Paulo de Tarso, ele tem alguns cursos nesta área de seitas e heresias. Está aí no rodapé do vídeo, o nosso site, o link. A você que quiser entrar em contato com a nossa instituição, pega os nossos contatos atualizados e está entrando em contato com a nossa secretaria para estar fazendo a sua matrícula. Então, Deus abençoe. Shalom para todos.